5 coisas que a Motorola não contou sobre o Moto G67. Gente, não é um hate contra a Motorola. É que a empresa lançou tantos smartphones no Brasil nos últimos dias que a gente tem que falar de todos eles, um por um, porque sempre tem algum detalhe que o usuário mais leigo vai ficar sem detectar. E o meu papel na vida, na humanidade, na história deste planeta que você vive, é revelar agora alguns detalhes que ficam ali ocultos ou que não são mencionados pelo fabricante, porque ele não quer que você saiba. Então, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre aquilo que você deve prestar atenção no Moto G67, lançamento recente da marca da Lenovo no Brasil, e se você conseguir lidar com esses pontos, aí sim você está liberado para comprar o dispositivo. Ou não. Tudo vai depender dos seus critérios de escolha. Primeiro item que você deve ficar de olho no Moto G67 é o seu processador. E não que ele seja um processador horroroso, ele só é um downgrade. E isso vai ficar cada vez mais comum nos smartphones de 2026 por conta da crise das memórias, por conta da busca da melhor relação custo-benefício. E aí, com certeza, alguns fabricantes vão investir em menos memória RAM e, consequentemente, por conta disso, eles também vão acabar se dando o direito de baixar o processador, como foi o caso do Moto G67. Para quem não sabe, o Moto G67 é uma evolução do Moto G64 lançado em 2024. E esse modelo do passado tinha o processador MediaTek Dimensity 7025. O Moto G67, recente lançamento da Motorola, conta com o processador MediaTek Dimensity 6300. Isso mesmo que você está pensando, é um downgrade direto. Vai causar muito impacto no desempenho do smartphone? Nem tanto, porque os dois são dispositivos de linha média de entrada. Eles são intermediários básicos que servem para o dia a dia, fazem um pouco a mais do que os modelos de entrada, conseguem, de repente, rodar alguns jogos básicos, tem uma maior fluidez nas redes sociais, tem uma melhor performance de internet, mas mesmo assim, você pagar R$ 1.800 por um downgrade é algo que não joga a favor da Motorola. De novo, o que consola neste caso é que a Motorola não vai ser a única a fazer isso. Outros fabricantes vão pelo mesmo caminho, vão reduzir especificações técnicas de um lado para poder amortecer o eventual prejuízo que pode ter em função das memórias ficarem mais caras esse ano. Não apenas a RAM, mas a memória de armazenamento. Mas custava para a Motorola deixar claro que esse dispositivo estava um pouquinho pior neste aspecto técnico? Custava e de fato custa. Pode ser a diferença entre passar para o usuário aquela percepção de que está sendo honesta, mas ao mesmo tempo, honestidade demais pode resultar em sincericídio dentro do mercado de telefonia móvel, e aí a Motorola poderia espantar alguns clientes se dissesse que o processador é tecnicamente mais fraco. Repito, isso não vai desabonar o smartphone, mas, de qualquer forma, você está pagando um pouco a mais para ter um pouco a menos. Segundo detalhe que você deve prestar atenção no Moto G67 é que ele volta a ter aquela pauta da RAM Boost que eu tanto amo falar nos vídeos, de como eu tenho um certo ranço desse lance da memória virtual. Nominalmente, o Moto G67 conta com 4 GB de RAM, mas a Motorola promove o RAM Boost e coloca o até 12 GB de RAM por conta da memória virtual. Para quem curte tecnologia, para quem entende do assunto, eu vou cair numa redundância, eu vou falar de algo que já está mais do que explicado e que muito provavelmente os mais experientes já sabem. Mas essa é uma audiência rotativa, muita gente que não entende de tecnologia vai ver esse vídeo, então é bom explicar. Essa RAM Boost, esses 8 GB a mais de memória, vem da memória de armazenamento. E, muito provavelmente, esse armazenamento trabalha no padrão mais lento, padrão UFS 2.1 ou 3.1, com alguma sorte 3.1, mas deve ser um padrão mais baixo do que esse.
A memória vinda do armazenamento, essa memória virtual, ela não tem a mesma performance de uma memória RAM nativa. Ela serve muito mais para dar aquela enganada no Android, para que você possa abrir uma maior quantidade de aplicativos, do que necessariamente para deixar o smartphone mais rápido, porque não vai. Então, toma cuidado com a memória virtual. Tenha em mente que você está comprando um smartphone que conta com 4 GB de RAM, e é isso. Para um uso básico do dia a dia, ler e-mails, acessar redes sociais, navegar na internet, assistir vídeos de um certo canal de um produtor de conteúdo que está no YouTube e que precisa passar dos 11 mil inscritos no canal, por isso se inscreva no canal desse cara, esse smartphone vai bem. Agora, para tarefas mais pesadas, para, sei lá, jogar um jogo que tem um gráfico mais pesado, tentar editar vídeo para publicar no TikTok da vida, ou eu não devia falar TikTok, porque o YouTube detesta quando a gente fala o nome de plataformas concorrentes, mas, sei lá, tentar uma tarefa mais pesada, trabalhar com algum aplicativo de inteligência artificial que roda algumas funções de forma nativa no dispositivo, 4 GB de RAM vai ser um problema. E até mesmo para as atualizações futuras, esse smartphone pode dar uma embaçada na sua vida. Então, tenha em mente que você vai usar para o básico. E tenha em mente que essa RAM Boost, essa memória virtual, é muito mais um placebo, é muito mais para enganar o Android do que qualquer outra coisa. Terceiro item que você deve prestar atenção no Moto G67 é que ele entrega outro downgrade, mas dessa vez na bateria. Vamos voltar a falar do Moto G64 de 2024. A bateria dele era de 6.000 mAh, o que todo mundo achava ótimo, porque em um processador com menor gasto energético, ele vai durar mais tempo longe da tomada. Já o Moto G67, lançado em 2026, conta com uma bateria de 5.200 mAh, e aqui eu não consigo entender o que foi que aconteceu. Sinceramente, Motorola, por quê? 800 mAh a menos. Tá, tem uma explicação teórica. Como o MediaTek Dimensity 6300 é menos gastador, tem menos exigência, até porque tem uma performance menor do que o Dimensity 7025, a Motorola também, para otimizar recursos, decidiu colocar uma bateria menor. Mas isso não é de agrado de todo mundo, principalmente daquelas pessoas que precisam ter o smartphone mais tempo longe da tomada. Pode acontecer do Moto G67 ficar mais tempo com uma autonomia que seja o suficiente para ficar um dia inteiro longe da tomada? É possível, é provável, mas garantia mesmo de que ele iria aguentar um dia inteiro com as suas atividades mais básicas seria com uma bateria maior. Mas a Motorola não vai dar essa certeza para ninguém, porque decidiu reduzir no recurso que para muitas pessoas, e para quem precisa do telefone funcionando o dia inteiro, para quem está em mobilidade, para quem vai se deslocar de um lado para o outro no trabalho, para aquela galera que trabalha na rua o tempo todo, para aquele comerciante informal que vai utilizar o smartphone para receber os pagamentos por cartão de crédito ou Pix. E aí eu estou, sim, abrindo o leque para várias utilidades e finalidades que você pode ter com o smartphone. Para esses usuários, e não é um grupo pequeno, uma bateria maior seria algo muito importante, seria algo muito bem-vindo. Mas a Motorola entendeu que tinha que otimizar os recursos, tinha que equacionar a relação custo-benefício para a própria Motorola e decide colocar uma bateria menor em um smartphone que tem 2 anos à frente de uma de suas atualizações, que com certeza na época agradaram muito pelo aspecto da bateria. Aqui não agrada tanto. O quarto item que você deve prestar atenção no Moto G67 é na sua resistência à água. Ele tem o padrão IP64, que é bom para um dispositivo da sua categoria, está ok, mas o problema está nesse número 4. Assim como no filme Eu Sou o Número 4, que você pode até gostar, mas não é grande coisa. Não é pauta desse vídeo. A Motorola promove o Moto G67 como um dispositivo que tem a proteção militar, o 1000 STD810H, o que é uma coisa boa. Ter o padrão IP64 também é uma coisa muito positiva no dispositivo, mas muitos podem pensar que esse telefone pode eventualmente cair na piscina e não é o caso. O 4 da numeração significa que o dispositivo aguenta a respingos de água, ou seja,
Você até pode tomar aquela chuva típica de final de verão, que acontece muito em São Paulo, Rio Claro e adjacências, mas não pense em deixar esse smartphone cair dentro da piscina ou no vaso sanitário enquanto você está vendo o feed do X ou do Instagram, enquanto pensa na vida. E aí, que situação, né? Você deixar o smartphone cair no vaso sanitário depois do número 2. Sim, vocês entenderam. Então, a Motorola, não que ela esteja dando a entender que você vai ter um smartphone ultra resistente. Ela deixa o recado mais ou menos claro. Você tem um smartphone que aguenta mais do que os outros por conta das suas proteções combinadas. Mas não acredite que esse dispositivo pode cair na água, porque não pode. Tenha um maior cuidado com esse telefone, porque no máximo, é a chuva ou aquele jato d'água de leve, sabe? Também não pensa em usar esse smartphone enquanto você está tomando banho. Eu conheço algumas pessoas que gostam de ouvir podcasts ou vídeos do YouTube como esse, enquanto está tomando banho com o smartphone dentro do chuveiro. Tenta evitar, ok? Também esse P64 determina uma suposta maior resistência às gotículas de água que o vapor da água produz enquanto você está no banheiro, tomando aquele banho gostoso. Mas não mais que isso, tá? Fica atento para esse detalhe e fica longe de uma piscina enquanto você estiver assistindo vídeos ou ouvindo qualquer coisa com ele. E o quinto ponto que você deve ficar atento no Moto G67 é de uma pauta que eu estava até sentindo falta de conversar com você, especificamente falando dos smartphones da Motorola. E eu cheguei a elogiar a política da empresa em atualizar por mais tempo os smartphones intermediários e premium da marca. Porque antigamente a Motorola só atualizava há 3 anos os seus telefones mais caros, o que eu achava um absurdo, porque eram dispositivos premium com elevada performance, com hardware robusto, mas só tinha vida útil de 3 anos. Aqui a gente está falando de um intermediário básico e por conta disso a Motorola entende que esse dispositivo só deve ser atualizado por 2 anos. Apenas 2 atualizações do Android para o Moto G67, fora as atualizações de segurança. Pelo menos nos patches de segurança a Motorola colocou 4 anos. Mas depois de 2 anos, se você quiser as novidades do Android, você vai ter que ir para outro dispositivo. Eu sei que em 2 anos muita coisa muda e que é um bom tempo para você pensar num novo smartphone para ter uma maior capacidade de armazenamento, para ter uma maior capacidade de processamento. Eu sei que o mundo do Android muda muito rápido, que os aplicativos seguem evoluindo e que um smartphone em 2 ou 3 anos, dependendo das suas especificações, pode ficar obsoleto, não por conta de ausência de atualizações, mas pela maior demanda de recursos técnicos. E que 2 anos com o mesmo dispositivo é um prazo bom o suficiente para você pensar numa nova compra. Mas isso não é para todo mundo. Eu entendo que aquela pessoa que quer ficar com o telefone durante 4, 5 anos, que ela precisa ter o direito até mesmo de tentar valorizar o seu investimento ao máximo e por conta disso quebrar as pernas desse jeito com apenas 2 atualizações do Android. Lembra a Motorola de 5 anos atrás que deixava os dispositivos esquecidos no churrasco. Saudades dessa Motorola, viu? Pessoal da assessoria de imprensa da Motorola, não precisa jogar o hate, é apenas uma piada, só estou fazendo humor em algo que é realmente muito engraçado em pleno 2026. É muito engraçado ver um smartphone sendo atualizado por apenas 2 anos. Então, o Motorola Moto G67 vale a pena? Olha, ele não é horrível. Ele só tem alguns aspectos que a Motorola não quis contar para você e que vários outros fabricantes também não contam, porque vamos pisar em ovos para esses aspectos. A gente quer que os clientes comprem o nosso dispositivo. E vou repetir o que eu disse no começo do vídeo. Se você entende que esses 5 aspectos que eu falei ao longo desses, sei lá, quase 15 minutos que eu estou aqui falando sobre o telefone, se são pontos que podem ser relativizados, ignorados, ou que você pode lidar com esses aspectos, eu entendo que vale a pena, de repente, você fazer um investimento no dispositivo. Ele está custando, nesse seu momento de lançamento, R$ 1.799 no mercado brasileiro. Se você esperar, com certeza esse preço vai cair, porque a gente está falando de smartphones Android que não se prezam muito por se valorizarem com o passar do tempo.
Eles, pelo contrário, eles ficam cada vez mais baratos conforme o tempo passa. Para os mais pacientes, vale a pena pagar na casa dos R$ 1.500 para menos no Moto G67. Eu entendo que é um preço justo por conta do dispositivo que você está pegando. Por 1.800, eu acho que, de repente, a conta não fecha, principalmente levando em consideração todos esses downgrades que eu mencionei que o dispositivo recebeu. Então, fica de olho nesses itens, fica de olho nos feedbacks dos usuários, dos primeiros compradores. O Early Adopter, neste momento, é o seu melhor amigo. Fica atento aos outros produtores de conteúdo, porque minha opinião não é uma unanimidade. Eu sei que tem outros influenciadores que vão ter perspectivas diferentes. Eu acho justo que você tenha essas perspectivas. Mas como este canal de vídeos é meu, eu deixei a minha opinião sobre esses 5 pontos que a Motorola muito provavelmente não queria que você soubesse sobre o Moto G67. Se gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, dá uma olhada no QR Code para manter essa iniciativa independente. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.